Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Galera, hoje a gente vai trabalhar dentro da disciplina de nome Fisiologia, tá certo? Nós vamos ter uma introdução a essa disciplina. E eu me lembro que na primeira aula que eu tive de Fisiologia, que aconteceu nesse semestre pelo qual passei agora, o meu professor deu uma sugestão para a turma, tá certo? Ele disse assim: eu sugiro que vocês leiam o primeiro capítulo do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. E eu percebi que ele estava querendo criar em toda a turma ali uma base, né? Um raciocínio fundamental, um conhecimento fundamental, que seria muito importante para que nós passássemos pelas aulas que viriam nas próximas semanas, né? Ao longo de todo o semestre. Então, galera, é essa aula que eu bolei aqui para hoje. Eu tirei todo o conhecimento mais importante aí do primeiro capítulo desse livro e vou tentar trazer para a gente hoje aqui, tá certo? Então vamos lá. Galera, fisiologia. Fisiologia é a porção de conhecimento acadêmico que vem para nos falar sobre os fatores físicos e químicos relacionados à origem, ao suporte e ao progresso da vida. Tudo bem, galera? Da vida e vida ela em geral. Desde do elemento mais simples de vida, né, uma bactéria, até os seres mais complexos da nossa fauna e da nossa flora, até o complexo ser humano, que sou eu e é você, tá certo? Todos esses aí, eles têm comportamentos fisiológicos dignos de serem estudados, tá certo? Então, todo ser que vive carrega uma fisiologia, é disso que a gente fala aqui, tudo bem? E pessoal, a fisiologia, então, ela vai ser dividida, né? Vai ter ramificações, vamos dizer assim. Nós temos fisiologia viral, fisiologia bacteriana, fisiologia celular, nós temos fisiologia vegetal, nós temos fisiologia humana, que é a que o meu curso, né, de fisioterapia tem, e outras ramificações mais aí. Galera, então a fisiologia humana, ela vai tratar e vai se ocupar de ensinar aos alunos todos os elementos e todos os fatores que tornam vivo o ser humano, tá certo? Que traz vida aos seres humanos, todas as movimentações que faz com que eu e você nos mantenhamos vivos. Tá certo, galera? Essa é a fisiologia. E galera, de fato, estudando fisiologia, logo a gente vai perceber que o próprio fato de existirmos, né, de vivermos, quase que foge do nosso controle consciente, tá certo? Acontece que em todo o nosso corpo ele é formado por coisas que recebem um nome na fisiologia de unidades funcionais básicas dos seres humanos, que nada mais são do que células, tá certo, galera? As nossas células. E pessoal, essas células, para que elas mantenham-se funcionantes, que é uma coisa necessária para que eu e você vivamos, que as células do nosso corpo funcionem, tá certo? Então, para que elas mantenham-se funcionantes, elas precisam de nutrientes, tá? De elementos específicos, eletrólitos, átomos, íons, tudo isso tem que estar pronto, disponível para quando for necessário, tá certo? E a fisiologia, galera, humana, né? Ela trata de suprir todas essas necessidades. Então, pensa comigo sobre o fenômeno da alimentação, tá certo? Por que eu e você nos alimentamos, em teoria? É porque nós temos fome, não é mesmo? Deveria ser pelo menos. A gente se alimenta porque a gente tem fome. Por que a gente se agasalha, né? Por que a gente se agasalha ou tenta se esquentar? É porque nós sentimos frio, não é mesmo? Outras forças da natureza aí nos levam a buscar companheirismo, por consequência, a reprodução, né? Então a permanência da raça humana, entre outras coisas mais. O medo nos faz buscar refúgio. Então, galera, logo, logo, estudando fisiologia, nós vamos perceber que nós somos vítimas da nossa fisiologia, ou seja, que é toda a movimentação do meio interno do nosso corpo, tá certo? Toda a movimentação dessas unidades básicas funcionais do nosso corpo, tá certo? A gente vai ver isso aí logo, logo. Então, galera, até aqui a gente já pode ter percebido que é impossível falar de fisiologia humana sem falar de células. Tá certo? Nós precisamos conhecer sobre células e o ambiente em que elas habitam, o que elas precisam, tá certo? Eu vou fazer um desenho para ilustrar isso aí para a gente.
Então, galera, é o seguinte, 60% do nosso corpo aí, ele é fluido, tá certo? Fluido aí é o termo mais fiel do que água, tudo bem? Porque fluido de fato é uma substância aquosa, mas com alguns íons e outros elementos mais aí orgânicos. Mas 60% do nosso peso, do nosso corpo, é fluido. E galera, a maioria desse fluido aí, ele fica dentro das células, tá certo? Dentro das células. Aí você pode perguntar, pô, mas são tão pequenas as células, como assim a maioria do líquido que fica dentro de nós está dentro das células? Galera, isso tem sentido porque são mais de 100 trilhões de células, tá certo? Esse é o número oficial que a gente tem dentro dos estudos fisiológicos. Todos os seres humanos carregam em si mais de 100 trilhões de células. Então isso explica porque a maioria de fluido está dentro dessas células aí. Mas galera, a minoria dessa quantidade total de fluido, cerca de 1/3 dele, fica fora da célula. Tá certo? E esses ambientes, eles recebem nome, pessoal. Nós temos o chamado fluido intracelular, que recebe o nome também de citosol celular ou citoplasma celular, ou seja, todo aquele conteúdo que está dentro da célula, tudo bem? E nós temos também o fluido extracelular, que também é chamado de líquido intersticial, tá certo? Que é todo aquele líquido, aquela quantidade aquosa que está fora das células humanas. Tudo bem? E pessoal, a gente precisa saber de alguma coisa sobre esses meios aí. A primeira coisa, galera, é que todas as substâncias importantes para que a célula sobreviva, funcione, se movimente, ele vai estar concentrado no interstício, ou seja, no fluido extracelular. Tá certo? Fluido extracelular. Então, galera, logo, um fisiologista francês aí, há 100 anos atrás, ele usou um termo para definir esse fluido extracelular, tá? Claude Bernard, que era o nome dele. Ele chamou esse líquido, esse fluido extracelular, de meio interno. Por quê? Qual foi o raciocínio que Bernard criou? Ele descobriu que todas as células do nosso corpo, elas estão envolvidas, elas são banhadas por um mesmo ambiente, tá certo? Todas as células do nosso corpo, galera, elas vivem em um mesmo ambiente, que é o meio interno dos seres humanos, tá certo? Todas as células precisam de elementos, de nutrientes, de suporte para funcionarem e cumprir a função para a qual elas foram destinadas. Então, pessoal, existe diferença entre esses dois meios. Olha para vocês verem. O meio intracelular, galera, ele vai ser mais rico em potássio, magnésio e fosfato. Tudo bem? Potássio, magnésio e fosfato. Também alguns ânions orgânicos vão ser encontrados em maior concentração dentro das células. Ânions orgânicos nada mais são do que aminoácidos carregados negativamente, tá certo? Então a gente encontra isso aqui dentro das nossas células. Fora da célula, no interstício humano, né, ou no líquido, no fluido extracelular, nós vamos encontrar maiores concentrações de sódio, magnésio, cloreto e mais alguns outros elementos que são necessários para o funcionamento da célula, como eu disse. O que são isso aí? Glicose, oxigênio, tá certo? Também no fluido extracelular nós vamos encontrar maior concentração de dióxido de carbono, que vai ser direcionado assim que possível para o pulmão para ser excretado e mandado para fora. Outros elementos mais de excreto humana também são encontrados no fluido extracelular, como por exemplo ureia, tá certo? Então, pessoal, qual que é a imagem que a gente tem que ter disso aqui, desse fenômeno? A primeira é que isso aqui, galera, é um sistema dinâmico. O que eu quero dizer com o sistema dinâmico? Tudo isso aqui, galera, está em constante movimento. Percebem as setas? O líquido extracelular ou fluido extracelular, ele está constantemente, galera, sendo renovado, vamos dizer assim. Todos esses elementos que são necessários para a célula, eles precisam ser repostos. Porque chega na arteríola, tá certo? Que é a imagem que está em vermelha, que é a borda que está em vermelho, ou seja, é um sangue oxigenado, um sangue nutrido, né? Com tudo aquilo que é necessário para a minha célula, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, oxigênio. Então ela chega e ela joga no meio interno,
que é o interstício humano, né? Ela joga tudo isso lá para quando a célula precisar, ela consiga acessar rapidamente e cumprir a sua função, agora com o suporte necessário. Tá certo? E depois que a célula se movimenta e desenvolve todo o seu metabolismo, ela vai ter alguns produtos que precisam ser retirados. Então é um momento que a célula libera no interstício, no fluido extracelular, esses elementos, né? Ureia, dióxido de carbono. O interstício passa para os capilares sanguíneos, né? Através da membrana capilar, que é altamente permeável, né? Esses produtos, esses íons passam com facilidade por ela. Então ela passa para o capilar sanguíneo para que eles sejam direcionados à excreta humana, né? Aos órgãos, aos complexos celulares responsáveis por mandar para qualquer lugar que não seja o nosso corpo, né? Porque eles não devem ficar aqui. Nós temos esses elementos, né, pessoal? Elementos de excreta humana. Ureia, dióxido de carbono, enfim, eu já falei. Então, pessoal, isso aqui é muito dinâmico, vocês têm que entender isso, tá certo? Toda a fisiologia humana, ela se movimenta continuamente, tá certo? Tudo isso acontece sem parar de forma ininterrupta, tudo bem? Pessoal, eu quero falar de algumas forças que fazem parte da fisiologia humana, são chamadas de forças de Starling. Forças de Starling. E galera, as forças de Starling, elas são duas, tá certo? Mas são duas e são existentes em vários recipientes, em vários tecidos e locais do nosso corpo. Vamos com calma, nós vamos falar disso tudo. A primeira delas, galera, é chamada de pressão hidrostática. A segunda, pessoal, chama-se pressão osmótica, também conhecida como coloidosmótica ou ainda pressão oncótica. Tudo é a mesma coisa. Eu gosto, galera, sempre que possível falar de todos esses sinônimos, porque é importante a gente conhecer todas as possibilidades de nome para as mesmas coisas, né? Mesmo porque se a gente estiver lendo algum material que usa certo nome que não o que a gente conhece, a gente vai ficar confuso, né? Nós não vamos entender que é de um conteúdo que nós conhecemos que está sendo falado lá. Então é bom a gente passar o olho por todas as possibilidades de nome, né? Por isso que eu falo que o meio intracelular, todo aquele ambiente dentro da célula, chama-se citosol, citoplasma, que mais? Fluido intracelular, não é mesmo? O meio extracelular é chamado de meio interno, né? Dentro da fisiologia, e por causa de Claude Bernard, a primeira vez que o fisiologista primeiro que usou esse termo, toda vez que nós ouvimos falar de meio interno, a gente tem que entender que nós estamos falando do meio externo às células, né? Tudo aquilo que está fora das células é chamado de meio interno, é o fluido extracelular. Então, galera, voltando aqui, pressão osmótica, também chamada de pressão oncótica e coloidosmótica. Essa pressão aqui, galera, ela vai falar da força do líquido que faz com que o líquido mantenha-se dentro do recipiente. Todas essas duas aqui relacionam-se a líquidos. Forças de Starling relaciona-se a forças de líquidos, tá certo? Então, osmótica é a força biológica que retém, que mantém o líquido em seu recipiente. Olha aqui, vou anotar isso. Beleza? E a pressão hidrostática, galera, é a força biológica que despacha, galera, que libera o líquido do recipiente que se encontra. Vou anotar isso também. Do recipiente. Tá certo, galera? Então, toda vez que a gente estiver falando de pressão hidrostática, a gente vai ter que entender que nós estamos falando de uma força que tende a deslocar o líquido desse recipiente em que ele se encontra. Toda vez que nós ouvimos falar de pressão osmótica, coloidosmótica ou oncótica, nós vamos ter que entender que nós estamos falando de uma força biológica que tende a reter, a manter o líquido dentro do recipiente em que ele se encontra. Tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma alta de pressão hidrostática no meu capilar sanguíneo. Alta de pressão hidrostática. Isso significa que o líquido sanguíneo ele vai tender a ganhar o interstício. Por quê? Vai ter uma força dentro do capilar que vai estar liberando, mandando a água para fora, né? Então ele vai sair do capilar sanguíneo e vai ganhar o interstício, ou fluido extracelular. Agora vamos supor que eu tenho a mesma força hidrostática, agora em alta, no meu fluido extracelular. No mesmo ambiente aqui, ó.
Se eu tenho essa pressão positiva, a pressão hidrostática positiva no interstício, eu vou fazer com que o líquido intersticial ganhe o capilar sanguíneo. Por quê? Eu vou estar deslocando, é uma força que desloca a água do recipiente que ela está para qualquer outro recipiente. Ela tem que sair fora, tá certo? Quando a pressão hidrostática passa a pressão osmótica. Outro exemplo, vamos supor que a minha pressão osmótica agora é mais alta no meu capilar. Isso vai fazer com que a água saia ou mantenha-se no capilar sanguíneo? Mantenha-se, tá certo? O mesmo, pressão osmótica positiva agora no meu interstício, isso vai fazer com que a água desloque-se do interstício ou mantenha-se? Mantenha-se, tá certo? Porque a pressão osmótica é aquela força que mantém o líquido aonde ele está, no recipiente em que ele se encontra. A pressão osmótica também é conhecida como força diluidora, galera. É aquela força que tende a diluir o recipiente, a substância em que estamos. Então, é muito legal a gente saber que a pressão osmótica, galera, ela se relaciona com os eletrólitos. Olha aqui, ó. Que costumam ser, galera, proteínas ou aminoácidos. Vou colocar aminoácidos, é melhor. Normalmente são aminoácidos aqui, ó. Aminoácidos. Tá certo? Muito comumente, galera, o aminoácido mais comum aí no nosso sangue, a albumina, não é mesmo? É a mais responsável aí pela alta da pressão osmótica nos capilares e nos vasos sanguíneos, no sistema circulatório como um todo. Porque quanto mais eletrólitos e aminoácidos eu tiver em um recipiente, maior vai ser a pressão osmótica. Tá certo, galera? Porque eu vou precisar manter a água dentro desse recipiente para diluir toda essa substância. Né? É aquela situação do sal. Se eu tenho muito sal em um recipiente, a pressão osmótica vai ser alta, porque a água ela tem que manter-se ali para diluir, para manter diluído toda aquela substância. Tudo bem, galera? Funciona mais ou menos dessa forma aí. Pessoal, então desenvolvendo o raciocínio. O que a gente precisa entender dentro da fisiologia relacionado a todo esse pensamento aqui? Galera, todas essas movimentações, todos esses fenômenos biológicos, eles acontecem e existem para promover ao nosso corpo algo que se chama homeostasia. Homeostasia. Galera, isso aqui é a palavra-chave dentro do estudo da fisiologia, tá certo? Na minha primeira avaliação do semestre caiu uma questão aberta, perguntando qual é o conceito de homeostasia. E todo mundo relaciona homeostasia normalmente com o quê? Com equilíbrio, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que colocou equilíbrio nessa questão, nem metade dos pontos ela ganhou, nem sei se ganhou algum ponto. Porque não é esse que é o conceito. Tá certo, galera? Anotem aí o conceito de homeostasia quando estamos falando de fisiologia. Galera, homeostasia é a manutenção dinâmica dos... Até eu esqueci. Manutenção dinâmica das condições que são favoráveis ao equilíbrio do meio interno. E meio interno a gente lembra de quê? A todo esse ambiente que rodeia as nossas células, galera. Não é mesmo? Meio interno. Então, pessoal, esse é o conceito de homeostasia. Eu vou anotar isso aqui, dá uma olhada, ó. Ficou pequeno aqui, amassado, mas eu acho que dá para ler. Qualquer coisa eu vou colocar aqui embaixo se eu ver que ficou muito pequeno. Mas, galera, esse aí é o conceito legítimo de homeostasia. Tá certo? Então, a homeostasia, que é o objetivo de toda a nossa fisiologia, de cada uma dos nossos órgãos, não é mesmo? Eles trabalham para buscar para nós, para os seres humanos, homeostasia funcional, ou seja, equilíbrio de funcionamento, tá certo? É uma manutenção dinâmica das condições favoráveis ao equilíbrio do meio interno. Galera, isso significa que um indivíduo saudável e pleno, ele o é por causa que todos esses interstícios corporais, ou seja, todos os espaços e as lacunas entre as células desse corpo são banhados de forma correta, né, com tudo aquilo que é necessário para os seres humanos, né, glicose, o oxigênio, né, tudo aquilo está disponível de forma perfeita. Nós temos concentrações perfeitas de sódio, né, onde tem que estar, ou seja, fora das células, condições perfeitas, concentrações perfeitas de potássio aonde deve estar, ou seja, dentro da célula, tudo isso funcionando de forma plena e correta.
A patologia, galera, ou até mesmo a morte, ela existe e acontece quando nós temos um desequilíbrio desse meio interno, tá certo? Ou seja, ausência de homeostasia, tá certo? Isso aí é o chamado doença e morte, né? Que acontece aí e que afeta, tanto assola a humanidade, né? Todo o problema está aqui, galera, a ausência de homeostasia, né? De equilíbrio, tanto para menos, quando falta alguma coisa, baixa de concentração, quanto para mais, quando tem concentrações excessivas de certos eletrólitos e nutrientes que não deveriam, tá certo? Pessoal, é o seguinte, eu lembro quando o professor passou essa definição aqui na aula, né? E é a mesma definição, eu anotei e carrego comigo até hoje. E eu perguntei para ele, professor, por que manutenção dinâmica? Por que dinâmica manutenção? Eu não entendi na época. E ele me explicou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou, Vitor, as condições favoráveis do corpo humano nem sempre são constantes. Não são constantes. Isso significa que quando você troca de um ambiente, quando você vai para um ambiente mais frio, um ambiente mais quente, você precisa o quê? Da manutenção, você precisa de novas movimentações, uma nova quantidade de calor, uma nova demanda biológica para atender e para fazer sobreviver aquele organismo dentro da nova temperatura aplicada, tá certo? Quando você começa uma atividade física, seu corpo ele tem que manter-se nutrido, que entregar todos os organismos, os nutrientes necessários para cada uma das células do nosso corpo. Então a pressão aumenta, não é mesmo? Toda a circulação sanguínea otimiza-se. E pessoal, todos os sistemas do corpo humano, eles trabalham e existem buscando homeostasia. Todos eles. Vou começar os exemplos aqui. Dentro desse exemplo que eu dei da atividade física, o sistema circulatório. Galera, todo o sangue ele movimenta-se por todo o nosso corpo para entregar para nossas células tudo aquilo que elas precisam. Para entregar para todos os nossos órgãos, que nada mais são do que aglomerados de células especializadas juntas para atingir e completar uma mesma função, os nutrientes que elas precisam, galera. Olha o exemplo da atividade física. Quando nós estamos em repouso, todo o sangue da nossa biologia circula o nosso corpo cerca de 1 vez por minuto. Quando nós estamos ativos em alguma atividade física, ou a mesma quantidade de sangue, toda a quantidade de sangue no nosso corpo circula por nossa biologia cerca de 6 vezes dentro do mesmo minuto. Percebem? Isso mostra a necessidade, a funcionabilidade dessas células em determinadas condições biológicas, tá certo? Então por isso elas precisam ser supridas mais vezes, elas precisam de mais nutrientes, por isso o sangue corre mais vezes. Outro sistema, o sistema respiratório, galera, ele existe ali, os pulmões, para entregar ao nosso corpo oxigênio e excretar dióxido de carbono. Qual outro? O sistema gastrointestinal, galera, ele vai trazer para nós e digerir todos os nutrientes necessários para a célula, não é mesmo, galera? Então eles aparecem para nós na forma de carboidratos, lipídios e proteínas, né, que são glicose, ácidos graxos e aminoácidos, não é mesmo? Tudo isso aí fundamental para o bom funcionamento celular. Outro sistema aí, sistema urinário, galera, ou fisiologia renal. Os rins eles vão participar daqueles sistemas de excreta humano, né? Juntamente com o sistema respiratório também. Os pulmões eles excretam dióxido de carbono e os rins eles vão excretar ureia, né? Ácido úrico aí, todo aquele eletrólito excedente, não é mesmo? Ou melhor, excedente não, excessivo, né? Então se a gente tiver sódios excessivos, eles vão ser excretados, potássio excessivo vão ser excretados e qualquer outros que estejam em excesso vão ser mandados embora. Tudo isso porque buscando o equilíbrio, homeostasia. Então o sistema urinário vem para nos fazer esse trabalho também de homeostase. E outro sistema, o músculo esquelético. A gente pode se perguntar como que os músculos trabalham para nos entregar um ambiente homeostático. Galera, a resposta é simples e óbvia. Se não fosse os músculos, eu não conseguia sair de onde eu estou, um lugar que eu estou sentindo frio, para ir para um lugar mais quente. Se não fosse os meus músculos, eu não conseguiria me deslocar daqui para ir até a geladeira me alimentar. Tá certo? Se não fosse os músculos, galera, nós viveríamos em inércia. E principalmente dentro do curso que eu faço, a fisioterapia, nós aprendemos que nós vivemos, nós existimos
para nos movimentar. Toda a nossa existência carece de movimento, tá certo? O sistema músculo-esquelético também busca por homeostasia. Olha outro sistema aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Sistema nervoso central faz parte do sistema regulador da nossa biologia. O sistema nervoso central é aquele responsável por comandar todas as coisas, não é mesmo, galera? O sistema nervoso central é dividido em 3 partes. Nós temos a parte de aferência sensorial, que é tudo aquilo que nós sentimos, né? O tato, a visão, a audição, o olfato, o paladar, todas essas sensações são entregadas ao nosso cérebro. A segunda parte é o sistema nervoso central por si mesmo, chamado de parte integrante, não é mesmo? Que é é o núcleo principal, tá certo? Do nosso corpo aí. E a terceira parte é chamado de parte eferente motora, que é a reação, a parte reacionista do nosso corpo, né? Que é responsável por executar os comandos provenientes daquelas sensações outrora processadas no nosso cérebro, não é mesmo? Então, galera, outro sistema que eu posso citar, sistema endócrino. Os hormônios da tireoide, eles otimizam todas as reações químicas acontecendo, né, existentes dentro das células. Outro exemplo, os hormônios paratireoides, eles são responsáveis por controlar a quantidade de cálcio e fosfato nos ósseos. A insulina controla o metabolismo da glicose. Enfim, todas essas aí movimentações que acontecem buscando homeostasia biológica aí nos seres humanos, tá certo? O sistema endócrino. E qualquer outro sistema que você citar aqui, eu fiz uma lista, não sei se eu falei de todos, acho que eu falei de todos os sistemas, mas todos eles que você pensar, todos os sistemas biológicos, eles existem e acontecem para entregar ao indivíduo homeostasia, né? Equilíbrio das condições adequadas ao meio interno, né? As condições favoráveis ao meio interno. Tudo bem? Para terminar agora, galera, eu quero só falar de uns mecanismos que acontecem aí dentro desses processos de homeostasia e a gente termina a aula, tá certo? Vou apagar o quadro, vem cá. Tá certo, galera? Então coloquei aqui no quadro já de uma vez tudo que a gente precisa saber para terminar a nossa aula aí de introdução à fisiologia e a gente vai falar dos sistemas de controles. Esses sistemas de controle, pessoal, vão estar envolvidos em todas as movimentações relacionadas àquela manutenção dinâmica das condições que são favoráveis ao meio interno, ou seja, a homeostasia, né? A todas aquelas movimentações que objetivam alcançar de forma contínua homeostasia biológica, tudo bem? Então, pessoal, são conhecidos como os feedbacks. O primeiro dele é o chamado feedback negativo. E o feedback negativo, pessoal, vai nos falar de uma resposta que vem para reprimir, uma resposta contrária, uma resposta negativa ao estímulo inicial de determinada situação. Vamos explicar com um exemplo, tá certo? Dentro do sistema respiratório. Vamos supor que em algum momento nós temos uma alta da concentração de dióxido de carbono. Tudo bem? Qual que vai ser a resposta imediata do nosso corpo mediante essa alteração? A gente vai ter um aumento da ventilação pulmonar, tá certo? A troca gasosa vai aumentar, fazendo com que mais dióxido de carbono seja excretado, mandado para fora, para que essa concentração volte a os valores normais, né? Ou seja, diminua uma vez que ela estava excessiva. Você percebe? Então, no início da reação, nós tínhamos um aumento do dióxido de carbono. No fim, nós temos uma baixa desse valor. Por quê? Aumentou a ventilação pulmonar, não é mesmo? Então, vamos ler aqui, ó. Efeitos negativos em relação ao estímulo inicial. Série de alterações que recuperam o valor médio do fator. Então, lembre-se, o feedback negativo vai só executar-se uma vez que a gente tem um descontrole, tá certo? Sempre recuperando o valor normal. Então, se eu tiver esse valor normal, ou seja, se eu tiver ausência de qualquer descontrole, eu não vou precisar de um feedback negativo, porque está tudo equilibrado, tudo homeostaticamente correto, então isso aqui não vai ser utilizado, tudo bem? Então ele recupera o valor médio dos fatores. Beleza? Feedback negativo. O feedback positivo é o contrário, galera. Eu vou ter um estímulo inicial e no final das movimentações biológicas eu vou ter um avanço desse estímulo. Novamente, eu vou ter um estímulo inicial, né, um aumento ou uma diminuição e depois de movimentações biológicas eu vou ter uma resposta na mesma direção, ou seja, outro aumento ou outra diminuição.
Vamos mostrar um exemplo aqui de feedback positivo. Potenciais de ações. Né? Se vocês viram os vídeos de neurofisiologia, e a gente aprendeu que os potenciais de ações eles acontecem com uma abertura branda dos canais de sódio dos nossos neurônios. Então um pouco de sódio começa a entrar no nosso neurônio. Então a gente vai ter um aumento brando da concentração de sódio dentro do nosso neurônio. Essa concentração branda de sódio dentro do nosso neurônio vai fazer com que outros canais de sódio abram novamente. Feedback positivo. Então vai continuar aumentando a concentração de sódio do nosso neurônio. Com esse aumento de sódio no nosso neurônio, outros canais de sódio vão abrir-se. Tá certo? Feedback positivo. Então mais sódio vai entrar. O ciclo vicioso acontece dessa forma, até que vários canais de sódio abrem, né, mesmo de forma abrupta, e muito sódio entra no nosso neurônio, tá certo? Isso aí é um feedback positivo, tá certo? Muitas vezes o nosso corpo consegue usar o feedback positivo de forma agradável e favorável ao nosso corpo, mas frequentemente, galera, o feedback positivo está relacionado com malefícios, tá? Com problemas, porque o feedback positivo, se vocês pararem para raciocinar, ele contribui com um desequilíbrio, com uma instabilidade, né? Se eu tenho um estímulo, uma variação inicial, e logo depois eu tenho uma potencialização dessa variação, eu vou estar contribuindo para o desequilíbrio, né? Não vai ser uma realidade homeostática, né? Vai ser um problema para os seres humanos. Dá uma olhada. Efeito potencializadores ao estímulo inicial leva ao desequilíbrio. Percebem, galera? Não é muito saudável esse feedback positivo, mas graças a Deus nós encontramos utilidade para ele. Por exemplo, vários feedbacks positivos estão dentro de feedbacks negativos. O próprio potencial de ação é um exemplo. Para que desenvolva-se um feedback negativo, eu preciso de transmissão sináptica. E uma transmissão sináptica é um feedback positivo. Doideira, né? Galera, por último, feed forward, tá certo? Ele é chamado também de controle adaptativo. E aqui nós aprendemos sobre estímulos que trabalham com a memória do passado. É como se certa vez eu tivesse me envolvido em uma situação e agora no presente que eu estou me envolvendo com a mesma situação, eu já tenho lembranças da primeira vez que eu me envolvi e agora eu consigo reagir às situações e às atividades que uma vez já foram experimentadas pelo meu corpo. Por exemplo, você começa a correr, tá certo? Inicialmente. E logo que você começa a correr, seu corpo passa por uma dificuldade cardíaca. Ele não conseguiu movimentar o seu corpo para suprir aquela demanda metabólica ali, nutricional das suas células. Mas dias depois você começa a correr novamente, o seu corpo se lembra, nossa, quando ele começou a correr da última vez, a demanda nutricional das células aumentaram. Então, eu já vou me movimentar para atender esse aumento de demanda. Então, aumenta a frequência cardíaca desse indivíduo, buscando então manter controlado, né? Acrescentar homeostasia a toda essa nova situação que inicia-se e tende a desenvolver-se a partir dali. Ou seja, é uma ação antecipatória pré-programada, oriunda de memórias do passado, tá certo? É como se seu corpo já tivesse passado por aquilo e agora que ele está passando de novo, ele se orienta, ele se prontifica a suprir aquelas necessidades. Tá bom, galera? É isso tudo aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu vou me esforçar muito para resolver todas elas. Valeu!